Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Conceitos Básicos em Bioestatística. Esta aula é introdutória para as atividades de nossa segunda semana. Vamos desenvolver os conceitos principais envolvidos no desenho de estudos em nossa área. Espero que ao final da semana vocês consigam entender esses princípios de desenhos de estudos e, principalmente, identificar qual o tipo de estudo vocês estão realizando, qual é o desenho e quais são os princípios aqui discutidos que aplicam ao seu próprio estudo. Um estudo na área de ciências da saúde humana pode ter como tema central desde moléculas até uma população como um todo, passando por organelas, células, tecidos, órgãos e indivíduos. Em nossa área de medicina 3, a maioria dos estudos tem como tema o indivíduo. Os conceitos de biologia molecular, biologia celular, fisiologia e patologia dos diversos órgãos são fundamentais para o desenvolvimento dos cuidados com o indivíduo. Mas, em sua essência, as intervenções de saúde são praticadas no indivíduo e a resposta do indivíduo, como um todo, a um determinado tratamento é o que importa. Quando falamos em desenho de estudo, é importante fazermos uma distinção entre epidemiologia e epidemiologia clínica. A epidemiologia estuda a distribuição, os determinantes e o controle de doenças em populações, e a epidemiologia clínica estuda os determinantes e resultados de doenças em indivíduos. Para que se possa fazer inferências sobre necessidades individuais, é preciso amostrar diversos indivíduos, pois há variabilidade tanto na exposição quanto na resposta dos indivíduos a determinada exposição. Precisamos também fazer uma distinção entre epidemiologia descritiva e epidemiologia analítica. A epidemiologia descritiva se dedica a estudar a distribuição das doenças, o tempo ou período em que essa doença ocorreu, o local onde a doença ocorreu e as pessoas afetadas. Por outro lado, a epidemiologia analítica se dedica a estudar os fatores de risco envolvidos, tanto para a ocorrência da doença, quanto nos desfechos nas pessoas afetadas. É preciso sempre ter muita clareza no desenho de nosso estudo. Qual é a principal exposição ou fator de risco e qual é o principal desfecho? A partir dessa definição, as perguntas a serem respondidas no estudo epidemiológico analítico são: existe associação entre a exposição ao fator de risco e a condição estudada? Se existe associação, qual é a intensidade desta associação? E, finalmente, é a associação causal? Ou seja, o fator de risco ou a exposição é a causa da doença ou do desfecho da doença? Definimos como exposição qualquer fator que possa estar associado com o desfecho. Como exemplo, podemos citar fatores ambientais, fatores relacionados ao estilo de vida, características individuais das pessoas ou intervenções médicas. Definimos como desfecho qualquer resultado relacionado a um estado de saúde, a ocorrência de doenças em pessoas saudáveis, os desfechos de uma determinada doença em uma pessoa que tem aquela doença, por exemplo, complicações de uma doença, sobrevida, ou a ocorrência de uma característica fisiológica. Em algumas situações, uma exposição pode ser considerada também como desfecho,
por exemplo, a obesidade. Para a compreensão dos diversos tipos de estudos, o entendimento de alguns termos é fundamental. Discutiremos os conceitos de população, estudo prospectivo e retrospectivo, estudo longitudinal, estudo observacional e experimental, estudos ecológico, coorte, caso-controle e as medidas de associação, risco relativo e odds ratio. Neste momento, talvez seja mais produtivo fazer uma pausa na aula e realizar uma busca rápida na internet pelo significado de cada um dos termos. Essa prática poderá facilitar a fixação destes conceitos. Esquematicamente, podemos dividir os tipos de estudo de acordo com o nível em que a exposição e os desfechos são mensurados. Quando a exposição e os desfechos são mensurados em nível de população, nós temos os chamados estudos ecológicos. Por outro lado, quando a mensuração da exposição e dos desfechos são realizados no nível do indivíduo, nós temos os estudos observacionais e os estudos experimentais. Quando a exposição é controlada experimentalmente, nós temos os estudos clínicos ou experimentais. Por outro lado, quando a exposição não é determinada experimentalmente, nós temos os estudos observacionais, que podem ser do tipo caso-controle ou coorte. É fundamental que no desenho do estudo esteja claramente definida qual é a população de interesse. Os resultados do estudo somente poderão ser generalizados para a população definida no mesmo desenho de estudo. Por exemplo, se o estudo sobre drogas que reduzem o colesterol foi realizado em homens, as conclusões podem ser aplicadas para mulheres? A resposta do ponto de vista metodológico é não. Os estudos ecológicos são uma classe de estudos observacionais nos quais sumários de medidas de exposição e de desfechos são obtidos para diferentes populações. A verificação da associação entre a exposição e o desfecho é feita correlacionando-se a exposição e o desfecho em nível populacional. Este é um exemplo clássico de estudo ecológico. Mensurou-se o número de cigarros vendidos por pessoa em cada um dos estados americanos e a respectiva mortalidade por doenças coronarianas em cada um dos estados. Notamos que, conforme aumenta a taxa de cigarros vendidos, aumenta a taxa de morte por doença coronariana. Os estudos ecológicos são fáceis de se realizar, baseados em dados de rotina e são bons para a geração de hipóteses. No entanto, existem algumas limitações. São baseados em dados de exposição e desfecho que estão disponíveis, portanto, de difícil verificação. Avaliam uma única exposição e, portanto, variáveis de confusão podem ser um problema maior. Em um estudo de coorte, a população é definida pela observação da exposição no início do segmento. É, portanto, um estudo observacional.
a população é seguida ao longo do tempo para a verificação ou observação da ocorrência ou não do desfecho. É, portanto, um estudo longitudinal prospectivo. A terminologia coorte retrospectiva geralmente é alvo de certa confusão. Refere-se ao estudo em que a população de interesse é definida após o tempo de segmento ter ocorrido. Por exemplo, pacientes diagnosticadas com câncer de ovário entre os anos 2000 e 2004. A exposição é definida no momento da entrada da paciente no segmento, por exemplo, o tipo de tratamento empregado. E o desfecho, por exemplo, o óbito, já ocorreu. Trata-se de uma coorte, pois é um estudo longitudinal e a entrada no estudo está determinada com base na exposição, ou seja, tipo de tratamento. O termo retrospectivo refere-se apenas ao momento em que o status da exposição foi definido. As principais vantagens dos estudos de coorte relacionam-se ao baixo risco de viés na determinação da exposição. A exposição precede o desfecho. Pode-se investigar múltiplas exposições e múltiplos desfechos, e é possível se estimar a incidência do desfecho diretamente. Trata-se de um bom estudo para situações em que a exposição é rara. Por outro lado, são consideradas desvantagens dos estudos de coorte o tempo necessário para se realizar o estudo. Não é um bom desenho de estudo quando os desfechos são raros. Necessitamos quase sempre de um grande número de sujeitos e o tempo de segmento geralmente é longo. Há ainda o risco de viés na determinação dos desfechos propriamente ditos. O desenho de estudo tipo caso-controle caracteriza-se pela inclusão de sujeitos com base no desfecho. Então, verifica-se entre aqueles que têm a doença, ou seja, os casos, quantos foram expostos à variável ou fator de risco de interesse. Verifica-se também entre aqueles que não têm a doença ou desfecho, quantos foram expostos à variável de interesse. Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo, no sentido que partimos do desfecho para a exposição. As principais vantagens dos estudos tipo caso-controle são baixo risco de viés na determinação do desfecho, pode-se investigar múltiplas exposições, são bons para estudos cujo desfecho é raro, são mais rápidos de se realizar do que as coortes, são eficientes e de baixo custo. Por outro lado, as principais desvantagens são o risco de viés na mensuração da exposição, não são bons quando a exposição é rara, e é difícil de se caracterizar a relação temporal entre o resultado, ou desfecho, e a exposição. Os estudos clínicos são um exemplo especial de coorte prospectiva, na qual a exposição é determinada para o sujeito de pesquisa pelo investigador. Esse tipo de estudo é chamado estudo experimental. Frequentemente, possui critérios rígidos de elegibilidade, adota-se alocação aleatória da exposição para reduzir o efeito de fatores ou variáveis de confusão.
Quando os participantes e os investigadores não conhecem o grupo para o qual o sujeito está alocado, reduz-se também o risco de viés de informação. As principais vantagens dos estudos clínicos ou experimentais referem-se à redução do risco de vieses na seleção, na exposição e na determinação dos desfechos. Já as principais desvantagens são exposição simples, não são bons para casos onde o desfecho é raro, podem ter problemas de generalização para a população em função dos critérios rígidos de inclusão e, em algumas situações, a randomização ou aleatorização pode ser difícil ou até antiética. São estudos de alto custo e geralmente precisam de um tempo de seguimento relativamente longo. Para a verificação se há ou não associação entre a exposição e o desfecho, o primeiro passo é tabular os resultados obtidos. Por exemplo, em uma tabela 2x2. Um teste estatístico irá calcular a probabilidade de estarmos diante de uma associação. Existem parâmetros que podem ser estimados para mensurar a intensidade da associação. Por exemplo, o risco relativo nos estudos de coorte e a razão de probabilidades nos estudos caso-controle. Lembramos que, para doenças raras, a razão de probabilidades calculada a partir de um caso-controle se aproxima do risco relativo na população. Nestes slides, vocês podem observar como é calculado o risco relativo e a razão de probabilidades. Neste momento, eu recomendo uma breve pausa no vídeo para uma consulta na internet sobre esses dois conceitos. Depois retornem ao vídeo. Antes de definirmos ou de propormos que uma associação observada é causal, ou seja, que o desfecho está ocorrendo em função da exposição, é preciso que se discuta explicações alternativas para a associação observada. Associações não causais podem ocorrer aleatoriamente e o achado estatístico ser um falso positivo. Podem ser causadas por vieses ou pela ocorrência de fatores de confusão não avaliados no estudo. Quando falamos de desenhos de estudo, algumas considerações são importantes. Não existe desenho de estudo perfeito. Estes princípios de estudos epidemiológicos se aplicam a estudos puramente laboratoriais, desde que estejamos interessados em investigar a relação entre uma exposição ou variável independente e um desfecho ou variável dependente. Nesta videoaula, nós estudamos os diversos tipos de desenho de estudo. Discutimos um pouco a respeito das vantagens e desvantagens de cada tipo de estudo e exploramos os conceitos relacionados à associação entre exposição e desfecho, ou seja, a ocorrência da associação, a medida da intensidade da associação e a discussão se a associação pode ser considerada causal ou não. Espero que você tenha aproveitado. Agora, complemente com a leitura do texto e com os exercícios propostos para a semana. Lembro que na quinta-feira, entre 14 e 15 horas, estarei à disposição para discutirmos dúvidas no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Até a próxima semana com a videoaula número 3.